Fala pessoal da Rádio Bicuda FM 98,7. Hoje é dia de papo bom, hein? Hoje é dia de papo bom. É papo com o professor Luiz Ademar, nosso convidado de hoje. Vou mandar aqui o convite. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver aqui, professor. Vou mandar aqui o convite para participar aqui conosco, né? Mandei o convite, só o professor agora aceitar. Jornalista, né? Ex-Sport TV, hoje atualmente no DAZN, no Tati TV, especialista em futebol do interior, né? Vamos lá, o professor Luiz Ademar aqui, vamos ver. Estou só aguardando o professor aqui. Deixa eu ver. Estou mandando aqui o convite novamente. Professor. Não está aceitando o convite. Deixa eu ver aqui. Vou tentar novamente. Rapaz, vamos lá. Deixa eu tentar aqui. A gente tá... Vou mandar o convite. Aí... Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Vê se recebe aí. O jornalista Luiz Ademar, para você que está aqui acompanhando a nossa live no Instagram. Vê se apareceu o convite. Tentar aqui rapidamente entrar em contato, né, pra gente ver. Vamos ver aqui o que aconteceu com... Porque aqui não tá indo o convite. Deixa eu ver aqui o que houve. Vamos ver agora. Vai, hein? Agora vai. Agora sim. Conseguimos. Opa, beleza? Legal. Então aqui, ó. Jornalista, cara, especialista, né? Principalmente em futebol do interior paulista, mas um baita de um profissional, um baita de um ser humano. E eu estou muito feliz, Luiz Ademar, por ter aceitado aqui o nosso convite da Rádio Bicuda FM. Boa noite. Boa noite, Nilson. Um abraço. Eu vim até pro quarto da minha filha aqui para poder... O áudio. Tá ouvindo aí ou não? Eita, nós, hein? Deixa eu ver aqui. Vou encaixar. Agora sim, agora eu tô ouvindo. Desculpa, tá ouvindo agora? Tá tranquilo? Eu vim até pro quarto da minha filha aqui para poder ficar mais tranquilo e tudo. Obrigado pelo convite, você e a Rádio Bicuda, para todos vocês. Um abraço a todos. Eu estava tentando entrar no laptop e acho que estava meio confuso. Eu falei, eu vou pro celular que é mais fácil. E aí agora... Exato, Tô no celular, tá tudo tranquilo. Tô à disposição do amigo aí pra gente bater o papo. Show de bola. Professor, vou tentar fazer assim, uma live um pouco diferente, né? Claro que algumas coisas a gente vai... não tem jeito, né? A gente vai ter que tocar aqui alguns assuntos da carreira, mas eu vou tentar sair um pouco do senso comum, do que o pessoal coloca, o pessoal falando de Jorge Jesus, essas coisas, né? Mas focar em outros assuntos, beleza? Beleza, fica à vontade. Então, eu queria saber em primeiro lugar, que é uma pergunta clássica, né? Como que veio essa vontade, esse desejo de entrar para o caminho do jornalismo, né? A maioria do pessoal que entra para o jornalismo queria ser jogador de futebol, não teve talento, aí foi para o jornalismo. Foi esse caminho também?
Também, também. Eu queria ser jogador de futebol, né? Aquela coisa de moleque. Cheguei a jogar no São Paulo aqui, de futebol de salão, futebol de campo dos 14 aos 17 anos. Aí eu fui emprestado para o São Bento de Sorocaba. E naquela oportunidade não tinha essas coisas que nem hoje CT, essa estrutura e tal. Eu teria que morar numa pensão e jogar por empréstimo lá. Nem era profissionalizado ainda, você estava começando uma carreira e tal. Eu tinha que trabalhar, tinha que estudar. Meu pai motorista de táxi, minha mãe vendia roupas, assim. Uma família humilde, eu não tinha condição. Aí eu vi que ali não ia dar, né? E se eu fui emprestado, é porque também não tinha aquele talento todo, penso eu, né? Aí eu cheguei até a fazer teste de futebol de salão no Nacional da capital aqui. Joguei um ano federado salão, mas aí com aquele negócio de trabalho, estudo e tudo mais, eu não consegui tentar a carreira. Aí eu falei, pô, vou tentar o jornalismo esportivo, porque meu pai, como eu falei, era motorista de táxi, ele trazia sempre a Gazeta Esportiva, o extinto a Gazeta Esportiva e o extinto Popular da Tarde. Ele me trazia os jornais, eu curtia muito as páginas de esportes e adorava aquele negócio de escrever, de dar nota, de analisar e tal. Eu peguei, fui para o jornalismo para tentar o jornalismo esportivo. Claro, me preparei para ser jornalista e tudo mais e tal. E dei sorte, eu me formei em 90. Em comecinho de 91 eu fiz teste num jornal que era em Guarulhos, a Folha Metropolitana de Guarulhos. Comecei a trabalhar nas editorias de polícia e esporte. E aí eu fui para o Diário Popular, enfim. Daí a minha carreira foi só para o esporte. E estou já há 29 anos nisso aí. Mas teve aquela frustração de não ser jogador, acabei sendo jornalista. Parece o básico, né? Eu também quem não sonhou em ser um jogador de futebol, né? Já dizia a letra lá do Skank, né? Exatamente. E professor, então, você começou ali na Folha Metropolitana, Jornal de Guarulhos, e depois foi para o Diário de São Paulo, né? O Diário Popular, né? Lá ficou um longo tempo, né, professor? Ficou 10 anos, eu fiquei 10 anos lá, porque, engraçado, eu em 29 anos eu fui mandado embora, demitido 2 vezes, e as 2 pela Globo. A Globo comprou o Diário Popular, e eu acho que foi uma das piores besteiras da história da Rede Globo. E eu falo por quê? Porque a Globo era Diário Popular, o apelido dele era Rei das Bancas, e o dono era o Orestes Quercia, o antigo político já falecido, o que foi governador aqui do estado, senador, enfim. Ele era dono do Diário Popular, poxa, e ele era popular mesmo, era assim, o mais vendido, dos 10 anos que eu fiquei lá, 9 foi o mais vendido nas bancas e tal. Quando a Globo comprou, a Globo pegou e elitizou o jornal, como ela fez com a rádio que faliu aqui em São Paulo, a Rádio Globo, agora recentemente, esse ano, faliu a Rádio Globo aqui também, acabou, a AM, que ela também deu uma elitizada. O que aconteceu? Assim, um erro, e aí a estratégia de marketing, não tenho competência para analisar, transformou no Diário de São Paulo, elitizou, parou de tentou assinatura, parou de querer fazer campanha para a banca, e aí o jornal começou a degringolar. Os primeiros a cair foram os repórteres especiais, era o meu caso, foi logo depois da Copa do Mundo de 2002, e aí o jornal vendeu para o J. Ávila, e depois o J. Ávila vendeu para um outro grupo. Enfim, a Globo comprou não sei quanto, mas vamos lá, por 10, vendeu por 3. Então perdeu dinheiro e perdeu um jornal que era espetacular para mim. Não é porque eu trabalhei e fiz parte, mas era assim, o jornal que realmente tinha muita aceitação em São Paulo. A linguagem popular é como se fosse eu esqueço o nome do antigo jornal Notícias Notícia Populares. aqui. Era Notícia Popular lá. Assim, aí o Extra, né? Aí acho que tem o Extra, que é mais isso, popular. tem o Extra. Isso é mais ou menos. Tinha um Notícia antigamente que era mais popular. O Expresso também. O Expresso é bom também. É o jornal do povão, né? Porque o povo tem aquela linguagem simples. Exatamente. Às vezes o pessoal coloca uma linguagem muito refinada, o povão não consegue entender, né? É isso aí. Não cortar bem, não, né? Então, aí de lá, né? Além de trabalhar uns 10 anos, chegou a Rádio Capital. Seria isso, né? Tô indo Não. Indo certinho ou Não. Eu pulei, né? Quando eu saí do diário, eu peguei e comecei a prestar serviços para o Lance, e tinha 2 assessorias de imprensa de amigas minhas, uma aí do Rio de Janeiro, que é a Textual, da Karina, que tinha conta do COB, Comitê Olímpico Brasileiro,
e tinha a Sandra, que era Sobral Comunicação, elas tinham assessorias de imprensa, estavam precisando de cara que fizesse trabalhos com esporte. Aí eu passei a prestar serviço para as duas, prestar serviço para o Lance, e logo depois o jornal, o Diário mesmo, acho que 4, 5 meses depois que eu saí, eles me chamaram para ser colunista também do meu, esse blog que eu tenho, blog de futebol caipira, eu passei a fazer uma coluna de giro pelo interior para eles. Então eu comecei a prestar serviço para algumas empresas, eu saí em 2002 do Diário, fiquei de 2002 até comecinho de 2005, aí a Globo me chamou para ser o primeiro repórter do Globoesporte.com, em 2005. Poxa, show! Aí eu tive que abandonar esses outros empregos, né? Porque daí eles fizeram uma proposta, só que eu precisava ser exclusivo e tal. Eu precisava que você se dedicasse só ao site. A gente vai comer. No Rio já era forte, mas em São Paulo eles começaram a investir em 2005. Aí eu fui o primeiro repórter aqui, fui indicando alguns amigos do Lance, indicando algumas pessoas para contratar, e foi montando a própria sede. A gente foi estruturando o Globoesporte.com, que eu fiquei de 2005 até finalzinho de 2008, quando o Sport TV, que é da mesma empresa, mas era um centro de custos diferentes, me convidou para trabalhar na TV, até também pelo meu blog, também porque tem Série B, o Campeonato Paulista na Divisão 1 e na Divisão A2, que é a segunda divisão. Não, tem bastante times do interior, não só em São Paulo, mas no Rio, enfim, tem o Volta Redonda que fazia Série B, enfim. Aí eu fui convidado justamente por isso. Aí eu fui do 2009 para o Sport TV e fiquei de 2009 até 2017. E aí nesse período, sim, de 2009 a 2017, como eu não precisava trabalhar todos os dias, porque às vezes não tem jogo, às vezes não tem viagem e tal, quando eu não estava trabalhando, eu fazia parte da equipe de esporte da Rádio Capital, que depois foi contratada pela Rádio Tropical FM. Daí nós migramos da Capital AM para Tropical FM. Entendi. E eu queria saber, porque assim, o amigo viajou, né, Luiz Ademar? Você começou na parte escrita, foi parando tanto na TV e no rádio. Eu queria saber qual a diferença que você sentiu de sair da parte escrita, por exemplo, para o rádio. Né? Como é que foi essa migração? Foi natural? Teve uma dificuldade? É assim, eu sempre gostei de escrever. Se você falasse para mim, onde você quer trabalhar? Eu tenho aqui um rádio, uma TV e um jornal. Eu iria para o jornal ou para o site e tal. Eu sempre gostei de escrever. Então, nunca tive esse pensamento para trabalhar em rádio ou TV. Nunca tive. Quando eu fui convidado pelo Sport TV, até eu fiz um teste que foi da estreia do Adriano com a camisa do São Paulo. Foi em 2008, São Paulo e Bragantino. Foi 2 gols do Adriano. O São Paulo ganhou do Bragantino 2-0. Eu fui fazer esse jogo, um teste que era em Bragança Paulista. Agora é Red Bull Bragantino, mas antigamente era só Bragantino. Eu fui para Bragança Paulista fazer esse jogo, um teste para eles verem. Nunca tinha falado, nunca tinha feito. Como eles falaram que gostavam de mim, porque eu também conheci os outros clubes, eu falei, a única coisa que eu quero, se eu posso escolher, e eu pude, é o seguinte, eu queria falar, não é que o São Paulo ganhe ou perde. Se o Bragantino ganhar, eu tenho que falar do Bragantino. O Bragantino, por exemplo, anulou São Paulo, marcou suas principais peças, o principal jogador. Eu quero falar do pequeno também, porque eu quero valorizar o pequeno. Claro que o São Paulo vai lá, passeia como passeou, o Adriano fez 2 gols, é óbvio. O destaque é o São Paulo, a estreia do Adriano, não sei o que e tal. E aí você pode falar da fragilidade ou não do adversário, que até tem, enfim. Mas eu queria falar dos 2 times, que eu sempre foi uma coisa que eu achei, sem criticar ninguém, que eu acho que a gente fica muito voltado para o grande. O pequeno quase não existe. É só o Fluminense, é só o Vasco, é só o Flamengo, é só o Botafogo, é só o Corinthians, enfim. Eu sempre achei isso. E me deram essa liberdade. Então, quando eu fui fazer o jogo, eu fiz esse teste. Na semana seguinte, eles me fizeram outro teste, que foi Guarani e Portuguesa, com 2 times médios aqui de São Paulo. E eu fui, assim, eles analisando, falaram que eu fui bem também, falou, você não vai voltar mais para o Globoesporte.com, arruma um repórter para o seu lugar, que você vai vir em definitivo para a TV. Então, essa migração, para mim, foi assim, sem querer, eu passei a trabalhar. Daí, quando eu fui realmente, a partir de 2009, na Copinha de 2009, janeiro, eu saí para fazer 2 semanas de viagem por São Paulo, que era aquela Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o J. Júnior, que é uma lenda,
É um dos Uma maiores... figuraça, né? É um dos maiores e melhores seres humanos do mundo. Existe gente igual ao Jota. Melhor que o Jota não existe. E esse cara é sensacional. E eu conheci o Jota, poxa, da equipe do Luciano do Vale, de Fórmula 1, de TV aberta. Pô, pô, me passou uma tranquilidade, conversou comigo. Ademar, hora eu te chamo, hora que você achar alguma coisa, você chama. Vamos combinar só quando a bola não estiver próxima da área, para não, de repente, tem um gol, um chute de fora da área. Me deu uns toques legais e tal. E ali eu fui tranquilo. Aí a TV me pediu para fazer um pouco de... Eu fiz mais ou menos um ano de fono, porque às vezes você sai aquele, em vez de Corinthians, sai Corinthians, por exemplo, né? Aquela coisa, principalmente, ou aqui a gente em São Paulo fala muito meu, para tirar essas coisas. Então, serve muito para isso. Mas me encaixei legal, e na rádio você pode falar um pouco mais, que eu sou um cara falador também, então para mim é fácil falar pra caramba. Então, para mim, essa migração foi muito tranquila, cara. Foi muito tranquila, porque os profissionais também com os quais eu trabalhei me davam altas dicas, porque a maior faculdade é quando nós estamos cara a cara, com uma equipe e tal, um dá dica para o outro, um passa informação, o cara que é mais experiente, enfim, essa é uma grande faculdade. E eu tive caras espetaculares da minha vida que me ajudaram muito. E assim, o legal, eu vou falar de experiência, assim, acompanhando o trabalho, eu sempre achei que você tinha uma linguagem, assim, muito diferente da maioria do pessoal do Sport TV, muito por essa questão também de conseguir valorizar, né, conseguir ter uma visão interessante das equipes de menor investimento, até porque eu também adoro o campeonato de times de menor investimento, Ademar. Eu torço pro Duque de Caxias, sou flamenguista, mas meu segundo time é o Duque de Caxias, né? Eu sou da cidade do Duque de Caxias e acompanho, enfim. Então, a gente costuma muito acompanhar, quando a gente acompanha, principalmente na TV e no rádio, quando um time pequeno ele ganha um time grande, a vitória nunca é do time grande, é o time do time pequeno, quer dizer, é o time grande que perdeu, é o time grande que tropeçou. A maioria dos comentaristas não consegue enxergar que nos times de menor investimento tem sim jogadores bons, cara, tanto que a maioria dos grandes jogadores saem de times de menor investimento. Perfeito, você fez uma análise precisa que eu concordo 100%, que é o seguinte, aí já não é da sua época, que você é mais jovem que eu já sou cinquentão, na década de 70, 80, Ponte Preta e Guarani em Campinas aqui, por exemplo, montavam uma seleção brasileira, cara. Então, os clubes pequenos e médios do Brasil abasteciam os grandes e a gente tinha repleto de craques que vinham principalmente dos pequenos, cara. Então, isso foi deixado meio de lado e hoje nós não... Por que nós temos só o Neymar de craque? Eu, pelo menos, penso assim, da seleção brasileira. Não tem nenhum outro cara que você fala assim, esse é craque. Eu penso assim. Porque a gente abandonou muito isso. E os clubes pequenos foram ficando à deriva, e aí os estaduais foram perdendo força. Lógico que tem administrações ruins e tal, clubes falindo, tudo. Mas aí os clubes pequenos pararam de investir em base, você não tem mais os olheiros que vão ver em pequenos para trazer os caras. E aí a gente perdeu muito justamente por isso que você falou. E eu acho que eu sou o que eu sou, embora não sou nenhum cara famoso, mas eu sou um cara, me sinto realizado, 29 anos de profissão, e eu devo muito aos pequenos, cara. Quando eu comecei meu primeiro emprego, que eu te falei lá na Folha Metropolitana, eu fazia os dois times da última divisão aqui de São Paulo, que é o Flamengo de Guarulhos, e antigamente era a Vila das Palmeiras, hoje ele chama Guarulhos. Os dois continuam na quarta divisão do Campeonato Paulista aqui. Então eu comecei a fazer os jogos lá, as matérias, e eu achava que eram riquezas de matérias. Quando eu fui para o Diário Popular, justamente porque uma das minhas matérias foi vista por uma pessoa que trabalhava no Diário, que me ligou e me falou se eu queria fazer um teste, que eles precisavam de um cara para fazer matérias com os clubes do interior. E o meu primeiro o jogo que eu fui fazer teste foi Santos e Ferroviária na Vila Belmiro, que o Santos ganhou por 3-0, eu fui fazer o teste lá, fazer esse jogo. 30 centímetros era de matéria de abre, ficha técnica, notas para os jogadores do Santos, notas para o jogador da Ferroviária, 20 centímetros de vestiário do Santos e 10 centímetros de vestiário da Ferroviária. E é aí que eu te falo que aquele jornal que meu pai me trazia, quando ele era motorista de táxi, era esse que eu fui fazer o teste. Então eu conhecia a linguagem do jornal, me interessava para o jornal, então eu fui fazer o teste para escrever tudo isso.
Então, o que eu acho é o seguinte, aí quando eu comecei, por exemplo, assim, sabe o Carrossel Caipira, que é muito famoso do Mojimirim? Fui eu que inventei, cara. Fui eu que inventei. 1992, o falecido Vadão, meu amigo, que Deus o tenha, que faleceu aí há pouco tempo, treinador da seleção feminina na última Copa, ele era preparador físico. E naquele ano de 92, ele ia ter a primeira oportunidade profissional como treinador. O Mojimirim, também o falecido presidente Wilson Fernandes de Barros, convidou. E eu fui fazer essa matéria porque eles tinham pescado no Paulistão, ou na Copa São Paulo, Leto, Valber e Rivaldo. Eles pegaram do Santa Cruz, que disputaram uma copinha. Aí eu fui fazer essa matéria com o Vadão e com as estrelas do Santa Cruz. Cheguei lá, o Vadão batendo papo com o Vadão, fiquei lá, papapá, conversei. O Vadão me fala assim, rapaz, esse Rivaldo aí, cara, ele chegou, é muito pobrezinho, cara. O cara chegou aqui lá de Recife, com frieira, com lombriga, assim, mora numa favela. Caramba. Nós estamos cuidando do cara, porque esse cara vai ser de seleção brasileira, Demar. Eu falei, mesmo? Ele falou, o cara joga muito. Se você vê ele treinando, ele é diferente. Esse cara, se eu falar, todo mundo vai falar que eu sou louco. Eu fiz até a matéria do Carrossel Caipira, porque ele falou que qual que era a ideia dele? Fazer um time com 3 zagueiros e para poder justamente liberar esses 3. Ele falou que ele tinha o Leto, o Valber e o Rivaldo, que eram bem atacantes, e esses caras tinham movimentação, mas não tinha tanto poder de marcação. Então ele ia fazer 3 zagueiros, 5 homens no meio campo, o Leto voltava um pouquinho com o Rivaldo e o Valber mais à frente. Então, cara, ele falou, eu vou me inspirar na seleção holandesa, o carrossel holandês. Aí eu cheguei e falei com o meu editor, pô, vamos fazer o Carrossel Caipira? Ele falou, pô, será que não vai ficar pejorativo? Tá aí, fez uma pesquisa na redação, os caras, não. O pessoal do interior sabe quando você fala que menosprezo, e tanto que meu blog é blog do futebol caipira até hoje. E sabe quando você fala caipira no sentido legal da palavra, o cara é caipira, o cara é do interior e tal. E aí ficou o Carrossel Caipira, cara. Então eu comecei a fazer matérias dos times. Eu comecei a fazer matérias dos times pequenos e levo eles no coração até hoje. Tanto que eu faço o meu blog do futebol caipira até hoje, cara. É sensacional isso. Até quando você fala, né, do seu blog, e em São Paulo, né, cara, os times do interior tem uma atenção muito especial. Ficou assim, eu olho para o Rio de Janeiro, Luiz Ademar, fico com um aperto no coração, porque a gente tem tantas equipes de tradição aqui, o americano, o Goitacás, a gente tem o Duque de Caxias, que não é tão tradicional, mas foi um time que chegou à Série B por pouco, né? Não subiu para a Série A. E a gente vê o último site que a gente tinha que cobria, de fato, os times de menor investimento, que era o Fute Rio, terminou, né? Por falta de investimento. É um espaço que se fecha para a rapaziada, né? Uma pena. Mas eu queria saber, após essa saída da Globo, saiu da Globo, eu imagino que, de uma certa maneira, tenha ficado espantado e passou assim um filme. Qual o caminho que eu vou? Porque o jornalismo hoje, esportivo, cada vez tem perdido mais espaço, né, Luiz Ademar? Como é que foi para você? Assim, o que você pensou nessa saída, imaginou para o futuro? Então, foi o seguinte, 3 meses antes de eu sair, do corte lá da Globo, eu tinha certeza que eu ia sair. E vou te explicar por quê. Até comentei com a minha esposa e comentei com o Vilaron, que também já saiu de lá. Eu vou explicar por quê. Eu fiquei de 2009 ao final de 2017, são 8 anos na TV, né? Na Globo eu fiquei quase 13. E nesse período eu tive quase um aumento todo ano. Assim, valorizaram o meu trabalho e tal. Pá. Só que dos 7 aumentos ou 8 que eu tive, foi uma coisa assim, 6 ou 7, se foram 8, foi tudo em hora extra. Então, eu vou dar um exemplo que, em vez de aumentarem o meu salário, me davam hora extra fixa. Então, na oportunidade, eu tinha uns 10 mil reais de hora extra fixa que eu recebia, todo mês. Isso aí não é meu salário, era os prêmios que eu fui alcançando. O neto do Roberto Marinho, Roberto Marinho Neto, ele assumiu o esporte. Até já caiu, porque ele fez tanta cagada lá que ele caiu. Mas ele assumiu o esporte e a primeira reunião que ele teve geral com a turma, ele falou assim que ele ia juntar hoje, acho que é Organizações Globo, Grupo Globo, ele ia juntar
Então, se você tem um chefe na Globo e tem um chefe no Sport TV, vai ser um só. O seu chefe hoje pode ir no seu chefe amanhã. E vou acabar com as horas extras. Como eu tinha tido 7 aumentos, hora extra é direito adquirido, ele não pode me cortar mais. Ou seja, ele só pode me demitir. Naquela oportunidade, 3 meses antes do corte, eu falei, eu tô na rua. Cheguei e comentei com a minha esposa. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer... Eu tinha que ir 2 vezes para o Rio toda semana para fazer o seleção. Eu fui com o Vilaron no avião e falei, pô, eu vou cair, cara, vou cair nesse corte. Ele falou, imagina, você é o cara que mais... Eu era o cara que mais viajava no Sport TV de São Paulo. Eu tinha, em média, 100 viagens de avião por ano. Porque assim, eu fazia Série B fora, eu fazia A2 fora, eu fazia Brasileirão fora. Então, o jogo do Sport TV da Série B, terça e sexta, era eu. Aí, o quarto ou quinto, eu estava num jogo também. Então, eu viajava muito de avião, porque tem as viagens de carro, né? Campinas, Bragança Paulista, essas coisas mais próximas de carro. E eu falei, pô, porque além das horas extras que eu tinha, que aquilo lá era meu aumento, que foi... Cada vez que você viajava, você dormia fora de casa, eles te pagavam 4 horas extras. Cada vez que você viajava, 4 horas extras. Então, eu fazia, em média, 80, 100 horas extras por mês também. Nossa. Então, a hora que ele falou isso, eu achei que eu já estava fora. Ele avisou que os caras que estavam aposentados iam cair e tal. Então, ali, para mim, não chegou a ser uma surpresa. Claro que foi uma decepção. Você luta para ter aumento na vida. Você luta para... Você trabalha pra caramba. Eu era o cara que mais viajava, mais fazia jogos. Eu estava direto na telinha. Justamente por quê? Porque era o cara que conhecia as competições, os clubes, que tinha aceitação dos times pequenos, das torcidas, enfim. Isso nas pesquisas dele, não sou eu que estou falando. Então, quando você cai, e eu já tinha ciência, fica chateado, que não vai falar que não fica chateado, mas eu tinha essa consciência. Então, eu saí, quando eu saí, logo depois, o Jorge Vinícius, o narrador, também, acho que logo depois, assim, não sei que um período tal, ele saiu também. Eu comecei a fazer com um amigo que faz pela internet, a gente faz até hoje para a CBF TV e para a FPF TV. A gente faz A2 do Paulista, A3, a última divisão, as categorias de base, Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil. Eu faço para essa produtora esses jogos. A Tati TV, acho que é. A Tati de Ribeirão Preto, que o Jorge Vinícius foi convidado para ser... Ele saiu lá do Sport TV e ele foi convidado para assumir a equipe de esportes de Ribeirão. Ele me convidou, falei, Jorge, eu sei que você vai morar em Ribeirão e tal, que é uma cidade maravilhosa, mas eu não posso morar aí, cara. Minhas filhas estão consolidadas aqui, minha família. Não tem problema, Ademar. O dia do jogo você vem, de ônibus 4 horas. Eu vou de ônibus, eu prefiro ir de ônibus que de carro. Você vem e volta, no final do mês você presta conta do que você gastou e a gente te paga. Fiz um contrato com eles, então eu faço todos os jogos do Botafogo para eles, do Paulistão e na Série B, e eventualmente também do comercial na terceira divisão de Paulista. Então eu tô com o Jorge lá. Aí o DAZN faz 1 ano e meio, mais ou menos, me convidou, que faz a Série C, faz alguns campeonatos sul-americanos, me convidou para prestar serviço, eles me escalam, até um pouco antes da pandemia eu ia fazer um jogo do Paranaense, que foi quando parou, mas fiz jogos do Paranaense esse ano para eles, da Sul-Americana, e aí comecei a prestar serviço para o DAZN, para a Tati FM e para a VIT TV, essa produtora do meu amigo Edu, que a gente faz para a CBF, para a Federação no Maicujo. No Maicujo, né? É sensacional. E aí você vê como a vida é curiosa, né, o Isademar? Você começou meio que multifunção, né? Fazendo, né? Iniciou assim, era na rádio, depois... E agora, como o mercado ele é cíclico, né? A gente sempre acha que vai parar, que as possibilidades vão... E não, a internet ela trouxe essa possibilidade de até mais trabalho, né? Está trabalhando em vários lugares, né? Como é que é interessante, né? E assim, o legal da internet é justamente isso, né? A gente está acostumando, e agora a gente está vendo principalmente nessa polêmica toda do Flamengo, é pena que o negócio com o Maicujo, o negócio do pagamento, os caras não tinham essa experiência, mas o caminho é esse. O Flamengo tá abrindo um caminho aí, não que você tenha... A Globo paga muito bem, e acho que os clubes não podem abandonar a Globo, e nem podem mesmo no brasileiro, porque tem contrato até 2024, se não me engano.
Mas você pode vender para a Globo o direito de TV aberta, mas seguro da internet, cara. Você não tem que vender tudo para a Globo. É internet, é isso, é aquilo. A Globo Ó, vamos fazer a negociação. Você quer fazer TV fechada? Beleza. Quer fazer TV aberta? Beleza. A internet é minha. E aí você pode fazer, pô, você pode, a internet você pode fazer para a Federação Paulista, você pode fazer para a CBF, você pode fazer para o Maicujo, enfim. E você ganha dinheiro em outras frentes e o clube arrecada mais. Sem contar que para a nossa profissão, pô, você já pensou, o Flamengo vai ter, a Flamengo já tem consolidada a Flamengo TV, o Flu vai transmitir o jogo amanhã na sua equipe. Então, cada clube vai montar a sua equipe de esporte, vai contratar jornalista, vai contratar profissionais. E isso abre caminho e mercado para todo mundo. Eu acho que é uma boa, viu, cara? Eu acho sensacional. E antes disso, já tem as web rádios também, que hoje começou, né, de uma forma amadora, mas tem muita web rádio aí que está numa situação até financeira muito melhor do que rádio FM e AM, né, Luiz Ademar? E eu tenho essa felicidade, cara, assim, modéstia à parte. Eu fui presidente da CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Estado de São Paulo, durante 6 anos, 2 mandatos, né? E eu regularizei a situação das webs rádios aqui em São Paulo, elas não podiam entrar nos estádios, eu fui na federação, fui na CBF aí no Rio, conversei, consegui regularizar, depois eu consegui que eles pudessem colocar repórter no gramado também. Aí nós montamos depois a associação, que é a SEB, a Associação dos Cronistas Esportivos, com o Heraldo Leite aí do Rio de Janeiro, meu amigo, meu irmão. Montamos uma associação para também valorizar o trabalho da imprensa na web, na TV web, na internet. O stream está muito em alta. Enfim, isso eu tive o prazer de ajudar, de participar desse processo e acho que é um caminho sem volta, é um caminho interessante, é um caminho para nós, para abrir mercado. Você vê hoje, como eu estava falando para você na TV Tati, na VIT TV e tal, é tudo multiplataforma. Você transmite o jogo, lá a gente tem, na Ribeirão Preto, por exemplo, rádio AM, rádio FM, TV aberta, TV fechada e Facebook. E a transmissão é a mesma. Claro que quando a gente, por exemplo, na Série B e no Paulistão, a gente não tem o direito de TV. Então o que eles falam? Na TV aberta e fechada de Ribeirão Preto, fica passando os patrocinadores e a narração que vai para o rádio, para a AM, para FM, e que vai para o Facebook, vai para a TV também, cara. Então você faz uma transmissão multiplataforma, cara. A gente estava lá antes da pandemia com uns 16 anunciantes vendidos. Então, quer dizer, você tem você tem receptividade do público, você tem receptividade dos patrocinadores, você tem audiência, a gente lá está ganhando da Rede Fé e da CBN, que são as emissoras, a gente ganha disparado. Então, cara, isso é legal pra caramba, porque você vê que é um trabalho de multiplataforma. É verdade. E eu queria saber, Luiz Ademar, o seguinte, né? Como é que você tem assim visto, né, esse trabalho do streaming no Brasil? A gente sabe, como você falou, mas assim, a gente tem um problema de internet, né? A gente é um país ainda que a internet ainda é muito limitada. Mas você tem sentido que nos últimos anos, você trabalhando nessas empresas, cada vez mais tem aumentado o número de pessoas acompanhando. Qual é a percepção das empresas? O que eles passam para você? Eu tenho muita curiosidade em saber como tem sido a percepção das empresas nesse trabalho. Lamentavelmente, a internet é ruim no Brasil, né? Mas, assim, vou te dar um exemplo. O meu número de telefone é Nextel, que agora a Claro comprou. Então, o meu Nextel era 3G. A Claro comprou, já me mandou que agora, a partir de agora, eu sou 4.5G. Sei lá o que é isso, se realmente é isso no meu celular, mas eu sou isso aí agora. Eu sou o cara agora da Claro, né? Brincadeiras à parte, o que as empresas falam? A gente percebe, fazendo jogos principalmente no DAZN, a gente percebe que, poxa, a gente faz Série C, você vai pelo Brasil fora, né? Em tudo quanto é canto fazer jogo, e às vezes o cara fala, pô, mas não tá muito legal a minha transmissão, tá dando uns problemas, tá dando umas travadas, e é porque a internet, coitada, às vezes do cara não é tão boa assim, não é tão forte. Então, ainda a gente... não vou te dizer que hoje a internet é coisa de rico,
mas assim, um pacote mais caro já é para cara que tem mais grana, né? Infelizmente ainda. Mas eu acho, eu te dei o exemplo até agora da Nextel com a Claro, que saiu de 3 para 4 que eles falando e tal. Eu acho que as empresas estão apostando em tecnologia, vai baratear essa situação, vai deixar o povão ter mais facilidades e mais planos melhores. E eu acho que é um caminho, a gente já vê que de quando eu comecei há 1 ano e meio no DAZN para agora, você já vê que o público já não tem tanta reclamação de travar, de não sei o que e tal. Claro que eles precisam, e aí eu vou falar do Maicujo, que eu trabalho também, ainda... Que é sensacional, só para falar. Por exemplo, o Maicujo é uma transmissão espetacular, mas ainda é um pouco pesada para quem tem uma internet nem tão boa. E ainda não tinha, e vai aprender agora com o Flamengo, vai ensiná-los a você tem que ter um trabalho melhor para você, com aquele paga e leva o jogo. Porque a torcida do Flamengo, como brasileiro, foi comprar em cima da hora e os caras não tinham sei lá, o programa e tal, para poder vender o volume da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil e do mundo. Então, mas a gente vai aprendendo. Eu acho que você vai se aperfeiçoando a cada jogo, a cada campeonato. Eu já vejo isso no próprio DAZN, que teve uma situação mais difícil no começo e agora já vai ficando mais fácil. Vi lá na Tati TV também, era um pouco mais difícil, você já vai vendo. Então eu acho que com as novas tecnologias, e isso vai avançando a cada dia, a situação tende a ficar cada vez mais fácil. E quando eu saí do Sport TV, que foi no final de 2017, eles já tinham um estudo que a TV a cabo e a TV, consequentemente, a TV aberta ou fechada, já é a segunda tela do brasileiro. Hoje você fica vendo, você pode até colocar na TV lá um jogo, mas você está vendo o Twitter no celular primeiro, e aí você dá uma olhada no jogo. Aí você está vendo um outro jogo, você está vendo o resultado, você está respondendo e-mail. Então a primeira tela é aqui, você está ouvindo mais o jogo, às vezes até vendo, ou quando a bola vai para fora, ou quando está o adversário, você está ali, mas até pelas pesquisas que tinham no Sport TV quando eu saí, isso já tem quase 3 anos, que a TV já passou a ser a segunda tela. A primeira tela é o teu celular. Ou o notebook. O notebook, sensacional. Ademar, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Só falar um detalhe do Maicujo, né? O pessoal fica falando muito, mas olha, pra gente aqui que trabalha, eu tive muito tempo rádio web, agora a gente está na Rádio Bicuda FM, inclusive, mando um abraço para o nosso presidente, o Evandro Gomes. Mas o Maicujo, poxa, a copinha, se não é o Maicujo, a copinha a gente ficaria totalmente perdido. Exatamente. Né? A copinha, os jogos dos times de menor investimento aqui, é só no Maicujo. Eu acho que pelo volume de transmissão e até muitas das vezes pela questão financeira, acho que a transmissão é muito boa. Agora, realmente, é a questão que é um pouco pesada mesmo. E vou te falar uma coisa, cara, e não é porque eu presto serviço que você vai falar... O Maicujo fez todos os jogos da Copinha. Todos. Só não fez os que eram do Sport TV. Por exemplo, eu fui fazendo a chave lá do Taboão da Serra. E o Taboão da Serra tem um bom time, que inclusive deve disputar a última divisão de Paulista, que era para começar em abril, vai começar em setembro. E aí, quando chegou nas oitavas de final, o Sport TV pegou os jogos dele lá, né? E aí, quando o Sport TV pega, é exclusividade. Normal, eles compraram, competição normal. Mas a gente fez, o Maicujo fez todos os jogos de todas as chaves da Copinha. Na Série A2, que também é do Sport TV da Globo, né, consequentemente da Globo, os jogos que eles não transmitem, que eles fazem jogos eventuais da A2. A gente transmite todos. A3 a gente transmite todos. A última divisão que vai começar, todos. A maioria a gente faz da Sub-17, Sub-15, Sub-13. Então, assim, aqui em São Paulo, a ideia da federação a partir de 2021 não vai ter nenhum campeonato com nenhum jogo sem transmissão, pelo menos da FPVF com o Maicujo. Sensacional. Então, se você quiser assistir o Votuporanguense, por exemplo, eu não assim Votuporanga. Eu quero assistir o Itapirense lá da última divisão. Eu quero o Flamengo de Guarulhos. Você vai assistir na FPF TV no Maicujo. Pô, sensacional. E fora que tem outros campeonatos muito bacanas, como o campeonato da Bielorrússia, né? E que a gente transmitiu aqui. Não tinha jogo, a gente foi de campeonato. Sensacional, sensacional. Luiz Ademar, deixa eu te fazer uma pergunta.
né, aproveitando a sua experiência de ACESP, e hoje também trabalhando em plataforma, já passou por rádio. Eu queria saber a sua opinião, né, em relação a um movimento que cada vez mais está crescendo no futebol brasileiro, e que tem aí como o Corinthians já se pronunciou em relação a isso, Atlético Paranaense, Coritiba, tem mais 2 clubes que não me vêm à cabeça agora, que é a questão de cobrança de transmissão de rádio FM, cobrança de transmissão. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você acha que seria válido os clubes fazerem isso mesmo? Primeiro, eu tive reuniões na CBF a esse respeito, né? Pela SEB, eu sou diretor da SEB, da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, que o Heraldo Reiter era presidente, agora é o Márcio, lá da Bahia. Nós tivemos reuniões porque é o seguinte: primeiro, ninguém pode cobrar nada porque existe uma lei, você tem que mudar a lei, só para informar o público. Existe uma lei. Existe uma lei. Por isso que nós fomos até conversar com a CBF. E essa lei é que rádio e tal não vai cobrar. Porém, encabeçado pelo Atlético Paranaense, e aí os clubes estão extremamente endividados, os caras querem mudar essa lei. Então eles querem mudar essa lei. Espera aí que tem um gatinho aqui que está querendo invadir. Segura aí. Então, aí, o que acontece? Existe essa lei. Daí nós fomos atrás da CBF para conversar, fizemos uma reunião aí com o presidente, com o Rogério Caboclo, com o pessoal aí do Departamento de Comunicação. Os caras falaram: a CBF é contra isso. Nós apoiamos vocês, a lei para nós e tal. Então, e o Álvaro Dias, que é o senador Álvaro Dias do estado do Paraná, ele sempre esteve conosco nas reuniões aí na CBF, esteve conosco num evento aí no Rio de Janeiro, e é um cara que criou a lei que o jornalista esportivo em trabalho credenciado tem acesso às praças esportivas. A lei é dele. Então juntamos essa turma e fomos ver de quem que era essa ideia mirabolante. Então é isso que você falou. O Corinthians, na verdade o Atlético Paranaense começou a fazer isso, e aí eles estavam querendo cobrar. Só que para você poder cobrar, você tem que primeiro acabar com essa lei, ou mudar uma lei para sobrepor a essa. Enquanto não fizerem isso, podemos ficar bem tranquilos. Eu acho que isso não vai vigorar, porque daí nós fomos, inclusive no Corinthians aqui, tivemos reuniões com os presidentes e tudo, e os caras aí deram uma pipocada. Não. Gente, pelo amor de Deus, eu acho isso um absurdo. Mas se você quer saber aí a opinião particular minha, mais dia, menos dia, isso vai infelizmente acabar acontecendo. E vou te falar por quê. A FIFA, o que a FIFA faz? Para você transmitir uma Copa do Mundo, eu já tive a participar, ou do Mundial do Clubes, você tem que comprar os direitos. Para você transmitir a Sul-Americana ou a Libertadores, você tem que adquirir os direitos. E você não tem direito a repórter lá, né, no campo. Então, eu acho que eles vão acabar dificultando, penso eu, a gente tem que batalhar e lutar muito por isso, e vamos batalhar e lutar mesmo, para impedir que isso aconteça. Porque os clubes são mal administrados, contratam mal, pagam exorbitantes, fazem contratações sem vergonhas. Vê o Cruzeiro, que o ex-presidente pagou até boate com cartão corporativo do clube. Os caras, eles tiram dinheiro do clube, não dá para falar roubar, porque senão vou ser processado, mas a gente sabe que os clubes são lesados por essa cambada de dirigente incompetente e sem vergonha, e aí depois eles querem tirar dinheiro aonde? Aonde pode, aí eles querem pegar a imprensa, o rádio. Eu acho que enquanto a gente for unido, continuar batalhando, eles não vão conseguir. E a gente tem que ficar muito esperto e lutar muito por isso. E eu vou fazer isso, você pode ter certeza, enquanto eu for da situação. Da Associação dos Cronistas ajudando, mesmo sem fazer parte da diretoria, enfim. Eu sou contra, mas eu acho que futuramente, até para poder te reservar uma cabine, que amanhã ele vai falar, poxa, eu não tenho mais cabine, cara. Eu reservo para quem, sei lá, vai todos os meus jogos, porque vamos supor, uma rádio web, às vezes não pode ir no jogo lá em Belém do Pará, em Manaus, às vezes não pode viajar, ela faz os jogos. Tem muitas competentes aqui em São Paulo que fazem os jogos locais. Só fazem os jogos de São Paulo, do Corinthians, locais. Mas eles, poxa, eles são competentes e têm equipes. Enfim,
Eles vão querer tentar criar mecanismos e mais mecanismos para poder prejudicar. Mas a gente tem que ficar esperto, eu sou totalmente contra. Hoje nós estamos amparados por uma lei. Ai, o gatinho está invadindo aqui, e eu tenho que ficar esperto. Não, eu tenho que ficar esperto aqui nele, que senão ele começa a morder tudo aqui. Agora ele sossegou. Show. E, Neymar, deixa eu fazer uma outra pergunta nesse caminho, né? Eu queria fazer 2 perguntas. Uma sai um pouco do esporte, né? E outra dentro do esporte. Na questão da legislação das rádios comunitárias. A gente sabe que a rádio comunitária ela tem a questão de trabalho voluntário, né? Então, não é assinado em carteira. E na hora de você tirar um documento, né, nas associações de cronista esportivo, você tem que ter um vínculo com a empresa. E aí as rádios comunitárias elas acabam esbarrando muito nessa questão, porque o profissional ele não tem um vínculo, né, de forma automática, ele não consegue tirar a documentação nas associações de cronista esportivo. Eu, né, como voluntário, enfim, participante, eu acho que poderia se abrir, né, uma brecha em relação a isso, até porque as rádios comunitárias, a gente é voluntário, mas a rádio ela tem a questão do imposto, ela paga, né, uma série de coisas. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso também. Eu estava falando com o Heraldo Leite, curiosamente, não vou falar que essa semana passada, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, ele exige que todo mundo, mesmo que tenha a MTB, a Serge, que tenha a MTB, o DRT e tal, ele fazer um curso e tal para tirar. E eu aqui em São Paulo, quando fui presidente, eu regularizei essa situação e te explicando como, e até foi que eu falei para o Heraldo e para os outros presidentes de outras associações, numa conferência que a gente fez aí pelo celular, a gente estava falando a respeito disso. Aqui em São Paulo é o seguinte, até em reunião com os clubes, com os presidentes, com as assessorias de imprensa e tal, a gente tem que ver comunitária, web, quem realmente vai nos jogos, quem tem interesse em treino e tal. E aqui também a gente tem muitas equipes terceirizadas, vamos supor, eu tenho uma equipe, você, mais 2, 3, a gente aluga a rádio de Piracicaba, então a gente presta serviço para eles. Nós alugamos o espaço, vendemos os anunciantes e depois dividimos o dinheiro entre a equipe. Então os caras não têm vínculo com ninguém também. Então aqui a gente tem assim, o associado, que é o cara que é sócio da CESP, o cara tem MTB, DRT, é contratado em carteira, ou é PJ e tal, beleza. Mas os caras que não são, nós criamos o mecanismo do credenciado. Por exemplo, você numa rádio comunitária, o dono da sua rádio comunitária fala, você presta serviço, ele vai lá, escreve uma cartinha, ele presta serviço para a rádio Bicuda, e a gente vai cobrir os jogos, vai cobrir treinos e tal. Eu gostaria que vocês credenciassem o Nilson para poder fazer, né, os jogos para mim. Então, em São Paulo, eu criei isso, aí a sua rádio vai pedir, eu vou fechar, mas Ademar, eu não tenho MTB, mas você presta serviço, a rádio está falando, o dono da rádio está te indicando. E se ele está falando que você presta serviço, você vai prestar serviço, eu vou te credenciar. Qualquer pisada na bola sua, toma sua credencial. Concorda? Beleza, eu regularizei, fiz uma espécie de um contratinho, seriam os sócios que tem essa situação mais fácil, e os não sócios que viram não credenciados. Eles podem não ser sócios da CESP, mas eles têm o credenciamento para trabalhar em jogos e em treinos. Então, em São Paulo, eu regularizei isso. Aqui, se você prestar serviço em São Paulo, você teria credencial da CESP, pode ter certeza. Porque isso acaba sendo um pouco injusto, né, Luiz Ademar? Porque claro, a gente sabe que a rádio web ela não precisa ter um espaço físico. Ela paga conta de luz, ela é na web. E aí a rádio comunitária ela tem um espaço, ela tem que pagar muitas das vezes o aluguel, porque a gente sabe que às vezes, as localidades, né, onde, por exemplo, a rádio nossa é em Vaz Lobo, né? Exatamente. Então é alugado. É um custo alto, e principalmente quando é para um veículo de rádio ou qualquer empresa, as pessoas acabam cobrando, infelizmente, mais caro, né? Aquela cultura do brasileiro, tipo, o cara tem dinheiro, né? E aí você contribui, mas não tem essa contrapartida, muitas vezes a rádio web acaba sendo privilegiada.
Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Eu até dou uma dica para você, se qualquer coisa, procura o Heraldo Leite, se você não tiver, depois eu te passo até o contato dele, explica a sua situação, que eu estava até falando para o Heraldo, a gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, e aí eu não posso interferir, é amizade, é um papo com o outro da situação de uma associação para outra. Mas como nós temos muita amizade, muita união da CESP com a CERJ, explica a sua situação para ele. Fala, Heraldo, como que eu faço? E deixa ele te dar o caminho. Assim, eu passei esse caminho para ele, porque era uma situação de um cara de uma outra, acho que é de Alagoas, eu não lembro, Rio Grande do Norte, que estava nessa situação. Eu falei, gente, em São Paulo eu faço isso, pede isso, e o cara gostou, o Heraldo falou, não, mas a gente não faz isso. Mas, Heraldo, precisamos fazer. O cara é cronista, o cara não tem uma situação que nem você ou eu, que é prestador de serviço, que dá uma nota, que de repente, ele, que nem você no caso, é uma rádio comunitária. Nós vamos falar para o cara, não, você não pode, pronto. Nós não podemos abandonar ninguém. Não podemos abandonar ninguém da nossa profissão. Então, o Heraldo é um cara de ótimo diálogo, um cara espetacular. Você pode ter certeza que você procura ele, que vocês vão encontrar um caminho. Pô, sensacional. E agora, uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Que é uma grande dificuldade das rádios comunitárias, que é a questão dos patrocínios, porque não é patrocínio, é apoio cultural, né? Queria saber o que você pensa, se existe hoje, né? Até uma lei aí que para TV comunitária e rádio comunitária de entrar como patrocínio. Eu queria saber se você é a favor disso ou não é a favor. Eu como participante, sou a favor, mas se você me perguntar com o meu CPF, eu sou contra. Porque eu acho que serviço à comunidade. Pode falar, Luciano. Não, então, eu acho que tem que encontrar um caminho, porque assim, para você ter patrocínio, você tem que encontrar um caminho, né? Porque eu vou te dar um exemplo, assim, equipes, a gente tem a equipe, você deve conhecer a Transamérica aqui de São Paulo, que é do Éder Luiz. O Éder Luiz, rapaz, o Éder Luiz na Transamérica tem a fila de empresas que querem anunciar e já não cabe mais. Ele tem um cara que vende muito bem, ele tem uma equipe extremamente competente, ele é um narrador e um empresário bem sucedido e bem competente. Então, quer dizer, é uma TV, tudo bem, é uma marca também forte, Transamérica FM e tal. Mas e as marcas que não são tão fortes? E as empresas que não têm? Por exemplo, quando nós começamos na Tati, lá o ano passado, fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado, para a gente conseguir esses 16 também foi difícil. Porque você tem que mostrar a equipe, aí a gente às vezes ia reunir, falava que era 2 ex-integrantes da equipe de esporte do Sport TV, às vezes os anunciantes queriam almoçar com a gente para ver se era nós mesmos. Nós nos engajamos na situação para ajudar também, e hoje daí está com a consolidação, vem audiência, vem trabalho de multiplataforma e vem o retorno, você vai vendo que daí, poxa, aí você alcançou os 16 estipulados. Mas eu acho que assim, numa comunitária que é mais difícil, o cara vai querer aferir sua audiência, ou o público que você realmente, o público que você atinge, você vai ter que mostrar. Eu sou a favor, cara. Eu não seria assim de falar o caminho, qual seria o caminho, mas de você facilitar para vender esse negócio de apoio cultural, sinceramente, nós já estamos em 2020 para 2021, né? Então, tá na hora de facilitar a vida de todo mundo, das empresas, dos meios de comunicação, porque a rádio comunitária leva para a comunidade. E a gente quer a comunidade o quê? Que a comunidade saiba votar, que a comunidade saiba se informar, que a comunidade tenha diversão, que tenha passatempo, tenha música, tenha tudo que uma rádio comunitária pode dar. Então, eu acho que e ela precisa de, em contrapartida, lucrar para poder pagar os funcionários ou pelo menos dividir o lucro, enfim. Eu acho que tem que encontrar uma contrapartida. Eu sou a favor, sim, de você poder ter patrocínios. E, Jandemar, deixa eu te fazer uma outra. Eu tinha um monte de perguntas que o pessoal mandou, só que a minha sobrinha veio aqui, não sei se você viu, eu até derrubei, pegou o celular e levou. Mas enfim. Mas a gente combina outro dia, cara. Não tem problema. A gente combina outro dia de bater papo aí no dia que você. Pô, sensacional! Eu entro na Tati toda manhã, da 12h30 a 1h. Eu tô gravando para a produtora de terça e quinta. A gente está gravando em finalzinho da tarde, começo da noite. Até hoje, como eu tinha combinado com você, e foi erro meu, eu gravei o programa ontem à noite.
entrou hoje, tá lá ao vivo. É mentira que tá ao vivo, né? Nós estamos mentindo que eu gravei para não pisar na bola com você, porque quando eu marquei com você, eu esqueci da minha gravação de terça e quinta. E aí, eu, sincero e honestamente, eu não gosto de marcar uma coisa e depois, a não ser que Deus me livre e guarde, aconteça uma fatalidade, alguma coisa ruim, se eu dou minha palavra, eu gosto de cumprir. Aí eu falei com o cara da produtora, falei, vamos gravar, cara, porque eu dei minha palavra. Não, tudo bem. Daí nós gravamos ontem, entrou hoje. Já até entrou um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui. Eu coloquei no Facebook. Você vai lá ver ao vivo, mas é mentira, viu? Eu gravei ontem. Não poderia ser outro presente, né? Zé Neymar, eu tenho que aproveitar para te fazer essa pergunta, que eu acho que quase ninguém está fazendo, e isso me incomoda demais, cara. Eu sou meio agitado. Assim. Como você está vendo essa questão da pandemia aos olhos das equipes de menor investimento? Tem muita gente falando que é contra porque os times de menor investimento já perdeu o jogador, enfim. Eu tenho uma visão diferente, que mesmo perdendo o jogador, o clube conta com o dinheiro da TV, né? Então tem que voltar logo. E eu queria saber a sua visão. A visão tem vários tópicos, eu vou te falar por quê, mas para não me alongar muito, eu vou te dar um exemplo. O Santo André liderava o Campeonato Paulista aqui. E ele foi campeão da segunda divisão o ano passado. Então, na teoria, ele recebeu para participar do Paulistão, que seria janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses ele recebeu da TV Globo 7 milhões. 6 milhões. Então, mais o patrocínio de camisa, vamos pegar aí que ele arrecadou 7 milhões. A folha de pagamento do Santo André não girava em 1 milhão. Teoricamente, ele, como assim vários clubes, poderiam, deixa eu tirar um porta-retrato aqui, senão ele vai esmagar. Poderiam ter grana. O grande problema de todos os clubes, e aí dos menores, dos médios e pequenos, é que eles têm dívidas anteriores de gente que fizeram administrações temerárias. E aí o que acontece? Esses times, eles pegam esses 6, 7 milhões, eles acabam pagando um monte de dívida e tal, e aí fica com o dinheiro contadinho, geralmente assim. Ou fica devendo para pagar depois os jogadores. E isso é uma tônica no futebol. Então, vamos lá. O Santo André perdeu. Ele vinha liderando a competição. Até nas últimas rodadas, antes da pandemia, nas 2 últimas, ele perdeu. O Palmeiras encostou com 19 pontos junto com o Santo André e o São Paulo ficou com 18. Eu até entendo, mesmo com o time forte que ele tinha e tal, ele não seria campeão paulista. Ia ficar entre o São Paulo e o Palmeiras. Eu entendo assim. Mas, enfim, ele ia competir. Aí ele perdeu o goleiro Fernando Henrique, que é aquele que você conhece, tal, o brasiliense que já contratou para a Série D. Ele perdeu o artilheiro Ronaldo Sport, já contratou para a Série A. Ele perdeu o zagueiro, que foi para Ponte Preta, que vai ter a Série B. Ele perdeu 2 jogadores para a Ferroviária, porque vai ter a Série D. O Santo André, depois do Paulista, ele para e disputa só uma Copa Paulista, que é aquela Copa que também tem aí no Rio de Janeiro, enfim. Aí o que acontece? Quando voltar ao campeonato, o Santo André, até hoje, acabei de fazer no meu blog, um pouco antes de entrar com você, eu estava escrevendo o 4º jogador que ele contratar para remontar o time. Mas, poxa, faltam 2 rodadas para terminar a primeira fase e ele já vai para o mata-mata, provavelmente com o Palmeiras. Você acha que ele vai ter um time do mesmo nível que ele tinha? Não vai ter. Então, os campeonatos estaduais, que eu sou a favor e tem que ser em campo, se eu sou presidente de federação, e bato na tecla, e vou bater aqui na São Paulo, continuo batendo, não tinha que ter rebaixamento esse ano. Porque, vamos lá, vou te pegar o exemplo do São Paulo. O Mirassol também estava com um time invocadinho, São Paulo já está classificado, faltam 2 rodadas para a próxima fase, e o Mirassol está quase. Só que o Mirassol vendeu praticamente o Camilo, aquele que rodou aí pelo Botafogo, o Camilo, a Ponte Preta contratou. Só a Ponte Preta contratou 4 titulares do Mirassol. Só a Ponte Preta. E aí, o Mirassol vai se classificar nessas 2 rodadas que faltam e vai enfrentar o São Paulo num jogo único no Morumbi. Ah, não tem torcida, é campo neutro. Cara, vai vir só moleque, cara. Não que não possa vencer. Claro que futebol pode vencer. Mas é desequilíbrio, sabe? O time que tinha, com o Camilo experiente, com um monte de cara, os caras saíram por times que vão ter a Série B, por exemplo. Os 4 que foram para a Ponte, inclusive o Camilo, porque ele vai ter que ganhar salário até o final do ano, cara. Então, os campeonatos ficaram comprometidos e por isso que eu voltaria, como vão voltar
para disputar no campo, mas eu vi que até aí no Rio de Janeiro entraram e teve um efeito suspensivo para cancelar o rebaixamento. Eu cancelaria também, porque eu acho que os estaduais estão comprometidos no nível técnico. Quando voltar, os times grandes perderam um pouco. Os times grandes, pega o Flamengo. Quem ele perdeu? O Pablo Ninguém. Mas perdeu o Pablo Maria, mas já tinha sido antes. Já tinha sido antes. Vai terminar aqui o nosso tempo. A gente volta rapidinho, só para se despedir. Beleza. Eu já Então, volto, então.